Então, pessoal, hoje fizeram uma pergunta muito interessante para mim. É o seguinte: por que costumamos utilizar uma função calculate dentro da expressão de uma das funções iteradoras? Que no caso é a Berajec, SrankX, SumX, entre outras. Todas as funções que terminam com x, vamos assim dizer. Eu vou explicar o problema que causa quando a gente não usa calculate, quando a gente usa calculate, quando a gente usa uma medida, e também vou tentar explicar aí por que existe essa variação no cálculo. Se não ficou claro o que eu expliquei até agora, não se preocupe que agora quando eu mostrar aqui as medidas vai ficar mais claro. Eu vou criar uma tabelinha. Primeiro, eu importei aqui uma tabela bem simples. Eu tenho alguns valores de ID, uma tabelinha bem simples. Ela tem o ID que varia de 1 a 10. As letras que tem 4 opções, que é A, B, C e D. E o valor que varia de 1 a 10 também. Só com essa tabelinha aqui eu vou conseguir dar uma visão bacana aí do que acontece. Eu vou criar aqui um visual de tabela. Vou colocar o ID, a letra e o valor. Vou pedir aqui para não resumir, para mostrar todos os valores. E de cara aqui, a gente já percebe que o valor, o total dele, no caso aqui ele está fazendo a soma, ele tem um total de 55. Eu vou fazer uma medida que vai ser a soma. Vou fazer a soma e vou jogá-la no visual. Perfeito. O total do valor da coluna valor, no caso aqui, por causa do contexto de linha, do filtro de linha, ele respeita o valor e o total dá 55 também. O que acontece? Se eu fizer uma SumX sem calculate. SumX sem calculate. Vou fazer uma SumX tabela, SumX da tabela. Vou fazer a soma da expressão, que no caso é a soma do valor. Só isso. E vou jogar ela aqui no visual. Então, aqui a gente já percebe que o meu resultado total ele dá um valor de 550. E aí, o que acontece? Costumamos utilizar uma calculate dentro da expressão para resolver esse problema. Vou criar uma outra medida aqui. Vou colocar aqui calculate. Agora eu vou mudar aqui com calculate. Vou dar um enter e jogar no visual. Agora o resultado ficou certo. E essa é a dúvida. Por que quando eu não uso calculate, esse resultado do meu total, principalmente do total, ele fica tão errado? Vou fazer uma outra medida de SumX aqui, que é utilizando a medida que eu já tinha criado previamente, que no caso é a soma. Olha só. Opa, aqui ele não aceita utilizar esse caractere. Vamos colocar assim. Então, olha só. SumX sem calculate, SumX com calculate e a SumX utilizando a medida. Aqui, utilizando a medida, ela ficou certa.
Vamos fazer mais uma, que eu vou utilizar uma variável. Var soma igual a sum valor. E eu vou trocar essa soma aqui pela... Deixa eu botar o return. Soma. Já existe essa medida. SumX com var. Vou jogar ela aqui no visual. E essa daqui também deu errado. Também ficou 550. O que acontece? Toda função de agregação, vamos assim dizer, por exemplo, a sum, a countx, distinct count, entre outras, elas devem ser utilizadas com um contexto de filtro, não um contexto de linha. Vou mostrar qual que é essa diferença. O que acontece? Quando a gente cria uma medida, no caso aqui eu criei a soma e fiz o SumX dela, essa medida sum, tabela valor, no Power BI, automaticamente ela já tem uma calculate. Beleza? Automaticamente ela já tem uma calculate. Tanto é que a medida que eu usei, a SumX que eu usei a medida, que foi essa coluna aqui, ela me deu o resultado certo, ela me deu o resultado de 55. Vou até tirar ela daqui, que essa é a mais tranquila. SumX com medida de soma aqui, eu já tirei ela. Vamos dar uma analisada aqui na tabela. O que acontece se eu criar uma medida aqui, que eu chame ela de valor, se eu chame o valor, ela vai me dar o resultado igual. Porém, se eu fizer a soma do valor, o que acontece? Ele não entende que existe um contexto de filtro nessa tabela. Quando eu faço só a soma, eu não defini em nenhum momento para essa função qual é o contexto de filtro dela. Então, no caso, ela me retornou 55. Só lembrando aqui, o 55 é a soma de 1 mais 2 mais 3 até 10. Então, ela mostrou para cada linha o valor de 55. Aqui no visual, você me pergunta, tá, Matheus, por que não mostrou 55 em todas as linhas? Porque quando eu joguei as colunas de ID, de letra e de valor nessa tabela, esse visual de tabela ele não tem um contexto de linha, ele tem um contexto de filtro de linha. Ele tem um contexto de filtro que onde o ID é 1, a letra é A, o valor é 1. Ou seja, nessa primeira linha, é uma tabela de uma linha só. Então, o valor não daria 55, daria o valor correto, que é 1. Já no total, eu não tenho esse contexto de linha aplicado. Tanto é que ele ignora todos esses contextos de filtros de linhas que existem aqui. E, nesse caso, como a minha tabela tem 10 linhas, o que ele fez? Ele multiplicou 10 vezes o valor de 55. Se eu voltar aqui na tabela e mudar essa função aqui para uma calculate, olha só o que acontece. Ele vai me retornar o valor certo. No caso, ele me retornou o valor certo aqui, por quê? Porque quando eu uso uma calculate, isso é uma definição da função calculate, o que acontece? Ele mudou o contexto de linha para um contexto de filtro. Ou seja, ele entendeu que a minha tabela valor é considerado, a minha tabela no geral, ela é considerada como se fosse um visual. E aí ele subentende que existe um filtro de ID, um filtro de letra e um filtro de valor aqui em cima. Perfeito? Voltando aqui na SumX. O que acontece se
por exemplo, eu quiser fazer a soma dos valores de letras, né? Se eu colocar os velos letras aqui, ó. Se eu colocar o velos letras, o resultado aqui vai dar certo. Ele vai continuar o mesmo. Porém, se eu utilizar ela sem a calculate, deixa eu usar uma... Aqui está sem a calculate, essa aqui, ó. São X com medida, São X sem calculate, essa daqui. Eu vou colocar aqui, ó, velos letras. Olha só que interessante. Quando eu faço a SumX da tabela de letras com a soma do valor sem a calculate, ele me mostrou um valor de 220. Por que ele está me mostrando o valor de 220? Porque a minha tabela de letras ela tem 4 linhas, que seria o quê? A linha A, a linha B, a C e a D. Tanto é que uma prova disso, olha só. Vou fazer uma tabela de letras. Se eu fazer velos letra, eu tenho aqui uma tabelinha de 4 linhas. Tranquilo? E ele me mostrou o valor de 220. Por isso que é importante utilizar uma calculate dentro da expressão de todas as funções iteradoras. Vamos dar uma voltada aqui na função que eu utilizo variável. Se eu colocar uma calculate aqui nessa soma, o meu valor ainda continua errado, que é essa daqui. Aí você pergunta, pô, Matheus, você fez uma variável, você usou a calculate dentro dela, usou a soma, e na hora que você declarou essa variável dentro da SumX, o valor ainda está errado. Qual que é o problema aqui? O problema nesse caso é que tanto a SumX, tanto a calculate, elas são funções que alteram o contexto de filtro. Ou seja, essa variável que eu declarei, ela não deve ficar fora do contexto de filtro, que no caso existe dentro da SumX. Então eu tenho que deletar ela e declarar ela aqui dentro da SumX. Só deixa eu dar uma melhorada no visual dela aqui para vocês entenderem. Olha só. Depois que eu declarei a tabela, eu declarei a função, fiz um return, então mostrei a soma. E aqui agora ela conserta o valor. E se eu trocar, se eu tirar essa calculate, o valor volta a ficar errado. Beleza?